the room. So starstruck, cherry, 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 boom, boom. Pulling up to the club on the weekend, styling up to the beat that you're freaking. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um dos nossos webinários. Hoje comigo, Anderson Fonseca, está sempre aqui com a gente nos webinários. Infelizmente, hoje o Carlos não vai poder estar participando. Deixa um abraço para o Carlos. Somente eu e Anderson. Então, Anderson, sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre a ITIL de resolver problemas. O que é um problema, né? Todo mundo quer resolver os problemas, pelo menos eu quero. Rapaz, talvez hoje Vários problemas que eu quero resolver. Pode ser que nós consigamos resolver alguns dramas da humanidade. Se nós conseguimos explicar como resolver problemas. Resolve muita coisa. Bom, antes da gente estar começando, vou estar falando um pouquinho aqui sobre nós, né? Quem somos nós, quem é a Managed Engine, quem é a C-Software. Então, bom, a Managed Engine, ela é uma empresa de origem indiana, atualmente sediada nos Estados Unidos. Hoje ela tem mais ou menos 100 mil clientes ao redor de todo o mundo, e é uma empresa que faz parte, né, do grupo Zoho Corporation. E o que a gente sempre diz é que, da mesma forma que outras empresas revolucionaram seus mercados, né, a Managed Engine alterou o mundo do software, oferecer 90% das funcionalidades oferecidas por outros fabricantes por 10% do preço. Então, com certeza, isso é uma grande revolução na área do software, né? Então, é por esses e outros vários motivos que hoje contamos com mais de 10 milhões de usuários de ferramentas Managed Engine, que estão usando não só parte de helpdesk, gestão de dispositivos, gestão de configuração. Então, temos aí centenas, milhares de usuários ao redor do mundo. Entre eles, a gente pode citar alguns aí bem conhecidos, como IBM, FedEx, Broadcom, né? Temos alguns parceiros, por exemplo, Cisco, entre outros. Bom, prosseguindo aqui, quem somos nós, né, da C-Software? Bom, a C-Software é uma empresa que já está há mais de 7 anos no mercado, né? É uma empresa que faz parte do grupo Figo Software, e nós estamos aí atuando já há muito tempo com ferramentas para gestões de TI, né? E além do licenciamento do software, trabalhamos também com consultoria, implantação, treinamento das soluções, também toda a parte de suporte. Então, adquirindo software com a gente, além de tudo, você vai ter o suporte, né? Bom, agora vamos lá. A ITIL de resolver problemas. Isso. Começando, entendendo o que é o problema, né, Anderson? O que é um problema? Fala aí pra gente. Você que é o cara dos problemas. Vamos lá, nós já fizemos o trocadilho com o ITIL, né? Para quem não estiver familiarizado, quem estiver caindo de paraquedas aqui agora, a ITIL é Information Technology Infrastructure Library, que é a biblioteca na verdade, metodologia de organização informacional, né? Ela foi desenvolvida pelo governo britânico no final da década de 80, meados de 90 ali. O ITIL foi reconhecido mundialmente como um padrão, de fato, assim, um padrão para gerenciamento de serviço. Basicamente, ele descreve quais são os processos, quais são os processos necessários para controlar, dar suporte, gerenciar a infraestrutura de TI, definindo e mantendo padrões de qualidade ideais. Ou seja, ele te define os processos, diz como eles devem ser feitos, e se você sabe qual é a forma correta de fazer uma coisa, você naturalmente tem mecanismos de medir a qualidade daquilo que você está fazendo a partir daí, né? E um dos conceitos, uma das bases do ITIL ali tem o gerenciamento de incidentes, né? Então, o que é o gerenciamento de incidentes? Ele tem por objetivo restaurar a operação normal do serviço o mais rápido possível, garantir dessa forma os melhores níveis de qualidade e disponibilidade de serviço. Ou seja, se surgiu algum incidente, algum empecilho para o funcionamento da operação, ele é um incidente, ele vai ser gerenciado dessa forma. E o problema, por sua vez, ele tem por objetivo identificar e remover erros do ambiente de TI, através da busca de uma causa raiz dos incidentes registrados. Ou seja, o gerenciamento de incidentes começa a registrar incidentes
e daí você tem o conceito de problemas, buscando ali a causa raiz, o que está gerando aquilo ali. A intenção é garantir a estabilidade máxima do serviço de TI, uma abordagem proativa que previne aí recorrência de incidentes. Então, ali no nosso quadrinho, nós temos o usuário com problema, o técnico que trata o problema, eliminando a causa raiz, que nesse caso era o próprio usuário. É interessante até falar que o nosso Service Desk ele é todo baseado no ITIL. Então, tem tanto gestão de incidentes, gestão de problemas, gestão de mudanças, CMDB, catálogo de serviços totalmente baseado no ITIL, né? E a gente acredita que a gente já tenha feito até um webinar sobre isso, depois vocês podem até procurar no nosso canal. Mas todos eles, tudo na verdade está ligado, né? Porque o problema ele é gerado a partir do incidente. E uma mudança, ela pode ser gerada a partir de um problema, que é o que a gente vai estar falando aqui nos próximos slides. Uhum. Bom, deixa eu mandar um alô para a Isabel, que já deu um oi para a gente aqui, o Éder, e a Fabiana acabou fazendo uma pergunta que está no nosso contexto aqui, perguntando qual a importância ou não de rastrear incidentes. Fabiana, mais para frente nós vamos estar falando sobre isso, então segura aí. Opa, olá pessoal também, novamente, né, mandando um oi para vocês. Bom, como vocês podem aí, cuidado, piso molhado, né? Se um profissional escorrega no piso molhado, ok, um incidente, algo isolado, né? Agora, se o mesmo profissional escorrega no piso todo dia, aí a gente já começa a tratar isso como um problema. É basicamente o que acontece no TI. Esse problema ocorreu uma vez? Ok. Porém, agora tem um problema que ele ocorre todos os dias, ou é um problema que ocorre com vários usuários. Então, isso já categoriza um problema, né? Até como o Anderson falou, né, incidente, qualquer coisa que está operando fora da normalidade, pode ser uma interrupção de serviço, pode ser algo que faça com que a operação não opere como ela devia, né? E o problema, né, ele é aquela junção de vários incidentes. Então, você pega todas as solicitações associadas, cria um problema, e a partir daí tem toda aquela parte de análise, de impacto, análise de causa raiz, solução alternativa, solução final, né? Então, toda essa parte aí. E o gerenciamento de problemas, né? Que é um dos processos existentes aqui no Service Desk, que é um processo que controla o ciclo de vida dos problemas, que previne a ocorrência do problema, né? Já que você vai analisar a causa raiz, diminui a abertura excessiva de chamado, já que vai estar resolvido, reduz o impacto nos incidentes de serviço através da causa raiz, né? Um problema ele pode ser levantado tanto através da abertura de vários incidentes, ou você já identifica que é um problema mesmo que o pessoal não abre o chamado, você pode ir lá simplesmente criar um problema. Não precisa ser obrigatoriamente criado a partir de um chamado, por exemplo. E a partir daí os técnicos vão estar abrindo, verificando o que é o problema, quais passos devem ser seguidos para que esse problema se repita, né? Para até ajudar na análise, né? Aí, a partir daí, geram as soluções em cima disso. Bom, foco no porquê. Por quê? A parada aqui é o seguinte, tá? ITIL em si são metodologias. Então, você pode pegar um caderno e sair gritando com a sua equipe e tentar implementar uma metodologia no braço, tá? Ou você pode usar um sistema computacional avançado que está preparado para fazer tudo isso automaticamente. Esse é o propósito do Service Desk Plus. Tá? E o Service Desk Plus, como ele trabalha da forma correta, a partir do momento que a sua equipe está usando o Service Desk, naturalmente, por consequência, você acaba implantando o ITIL. Então, ele é mais ou menos como um wizard, né? Aqueles wizards do Windows, que você vai dando avançar, 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 e quando você vê, você já fez da forma correta. E esse é o conceito do Service Desk Plus. Né? E vamos lá no foco do porquê. Justamente gira em torno dessa questão da causa raiz. A gestão de problemas de ITIL nos entrega essa maravilhosa possibilidade de investigar o porquê do incidente. Né? Como foi que aconteceu e o que fazer para evitar novas ocorrências.
E as consequências disso podem ser muito positivas para a empresa. Entretanto, nem sempre trata-se de simplesmente sair resolvendo o problema. Não é bem assim. É preciso entender como ele acontece, quando acontece, desde quando vem acontecendo, quem está envolvido nisso, né? Se existem terceiros envolvidos, se é um serviço que está causando problema, enfim. E finalmente entender o porquê do problema, encontrando o que chamamos da causa raiz. Então, o que é quando você vai criar o problema? Né? Você tem ali uma série de incidentes, né? Seguindo o exemplo aí do escorregão ali, vários incidentes, vários funcionários escorregando. Perfeito. Você vai e atende o cara na rapaz, me fugiu a palavra. Atende ele, atende medicamente o teu funcionário, faz um curativo nele, perfeito. Dia seguinte o outro cai, você faz um curativo no outro. Dia seguinte outro cai, você faz um curativo no outro. E nunca está contemplando a causa raiz. Quando você vai criar um problema no sistema, é justamente isso que você vai contemplar. Você vai começar a questionar por que esse incidente acontece repetidamente, né? E você vai deixar ver a palavra agora enfermaria. Você vai deixar de simplesmente ficar mandando funcionários para a enfermaria e vai descobrir por que o piso está ficando molhado naquele horário. Você vai trocar o horário em que o piso fica molhado. Você vai mexer na manutenção. Você vai mexer a estrutura para que isso não aconteça mais. Então, isso é buscar a causa raiz, né? Transportando isso para a tecnologia, tem N incidentes que se repetem, que são baseados numa causa raiz aí terrível qualquer. Muitas vezes acontece com frequência com um serviço que não é competente, né? De repente uma ferramenta, software que faz um serviço para sua empresa falha e por isso toda a tua operação para, e ela falha de novo, a operação para, ela falha de novo, a operação para. Talvez seja o momento de você parar e repensar esse software. Então você vai criar ali um problema, e esse problema mais tarde pode até, mas nós vamos ver que ele pode até ganhar outras características. Mas, de repente, você precisa, por exemplo, um servidor, né, causando problemas. De repente você vai ter que parar esse cara e tomar uma atitude mais séria. E um problema, ele vai envolver outros membros da sua equipe, ele vai envolver outros aspectos. Mais tarde nós vamos dar uma olhada agora na energia que você envolve para resolver um problema. Mas a ideia é a seguinte, que se o problema relatado tiver uma solução alternativa ou uma solução, é um erro conhecido, o técnico de helpdesk ele pode retornar para o usuário com a solução alternativa. Ele deve notar que o problema ocorreu e aumentar a contagem de problemas para medir a frequência desse incidente. Ou seja, muitas vezes você já tem ali um kit band-aid pronto para atender esses caras que estão escorregando. Né? O seu técnico está pronto para conter o problema. E nem sempre a melhor decisão é resolver o problema. Isso vai ser uma análise que você precisa fazer. Né? Vamos ver isso logo em seguida, mas isso precisa ser considerado, né, Tainá? Não, com certeza. Até eu achei bem interessante que você comentou sobre cair e ir para a enfermaria, porque aí é a hora que você faz aquela análise. O que é melhor? Eu ter que mandar todo dia um monte de gente para a enfermaria, ou eu simplesmente ver o que está derrubando eles, ir lá e resolver, acabou. É bem interessante, gostei bastante É por aí. desse exemplo que você deu. Nesse exemplo, você transportando ele para uma solução de problemas, você teria de calcular quanto você está gastando com a tua enfermaria para dar assistência para esse pessoal, quanto você perde com o teu funcionário parado enquanto ele deveria estar fazendo uma operação, mas ao invés disso ele está lá passando por um curativo. Você começa a considerar quanto a tua operação está perdendo e quanto ela ganharia se você resolvesse o problema. E nem sempre resolver o problema vai ser a melhor decisão. Alguns casos. Exatamente, até. Vamos lá, vamos adiante. Não, em alguns casos a energia que você gasta para resolver o problema, o custo que você tem para resolver um problema que é tão pequeno, já deixa, complica um pouco, né?
Até falando aqui, Anderson, a Fabiana perguntou sobre perde-se o histórico, né? Rastreabilidade do problema. Não faz perder esse histórico? Qual a importância ou não de rastrear os incidentes? Então, não vai, na nossa ferramenta, pelo menos aqui no Service Test, a gente não vai perder o histórico. Por quê? Você vai ter tanto, mesmo as solicitações sendo associadas ao problema, elas ainda continuam sendo solicitações. Então, você vai ter acesso tanto ao histórico do que foi feito na solicitação, quanto todo o histórico do problema. Então, questão de dados, você não perde nada. Você vai sempre ter tudo ali, desde o momento da abertura até a hora que você analisou, encontrou a causa raiz e resolveu. Então, todo esse ciclo de vida do problema, todo o histórico dele fica salvo. Inclusive, você consegue analisar quanto tempo você gastou com esses incidentes repetidos ao longo do ano, do mês, do tempo que você quiser medir. Né? Porque, por um outro aspecto também, ele tem um inventário que associa, por exemplo, a equipamento. Então, se por acaso seu incidente for um equipamento que repetidamente traz problemas, por exemplo, tem falha de internet no 5º andar porque o roteador XYZ dá problema. Cara, quando você clicar no inventário e você for ver detalhes desse roteador, você consegue ver todos os chamados que estão associados a ele. Então você percebe que, historicamente, aquele equipamento traz problemas e você consegue abrir um problema para você buscar uma solução, quer seja uma solução técnica dele, mais tarde isso pode gerar até uma mudança, né? Uma mudança, exatamente. Exato. Bom, vou prosseguir aqui, Anderson. Solucionar problemas envolve energia, né? Que você comentou aí anteriormente. Porque desde sempre a gente sabe que solucionar problema não é só ir lá, vou resolver, pronto. Não, envolve uma série de coisas aí, né? Investimento, recurso, várias ordens que ocorrem aí para esse problema estar sendo resolvido. Entre esses vários, né, itens que envolvem a solução de problemas, tem aí parte do financeiro, né, de modo geral, equipamento, às vezes que você precisa para resolver o problema, recursos humanos, tempo, entre outras várias coisas. Então, é interessante que muitas vezes precisa considerar entre as vantagens de você resolver o problema, né, o que você ganha resolvendo o problema, comparando com a energia, com o custo que você vai ter para resolver. Então, vendo isso financeiramente, né, financeiramente falando, nem todo problema vale a pena ser resolvido. Às vezes é uma coisinha tão... É um problema, mas não é um problema recorrente, não é aquele problema super prioridade, super alta, que talvez ele é muito pequeno para o gasto que você vai ter, tanto energia quanto recurso, né? Então, por esse motivo, a operação ela pode envolver outra coisa, como, por exemplo, aprovação de gestor, tem que mandar para aprovação, tem que voltar, tem toda essa parte de análise, né? Exatamente. E aqui também... Pode falar, Anderson. Deixa eu contar para você um incidente que eu vi, um caso interessante de um cliente que usava uma ferramenta de monitoramento de um concorrente nosso, né? Para quem não conhece, nós temos o Open Manager, que é uma ferramenta de monitoramento sensacional e é uma ferramenta assim super custo-benefício, né? Ela do jeito que o brasileiro gosta de dizer, é uma ferramenta que sai barato no fim das contas, para você poder monitorar teu ambiente. Só que essa ferramenta do concorrente, que faz exatamente o mesmo que a nossa, é caríssima. Caríssima. Tão cara, mas tão cara, que eu fiz as contas com o pessoal e nós concluímos que saía mais barato colocar um técnico parado na frente de cada servidor tomando conta do que usar essa ferramenta. Ou seja, era mais barato contratar uma equipe de 20 pessoas do que contratar a ferramenta, pagar anualmente para fazer esse mesmo serviço. Ou seja, eles tinham um problema, eles precisavam de monitoramento, e a solução que eles encontraram era tão cara que era inviável. E eles adotaram mesmo assim e pagaram uma fortuna por ela. Então, assim, não faz sentido. Né? Muitas vezes você precisa considerar, muitas vezes não, sempre, você precisa considerar a energia que vai ser envolvida para resolver aquele problema. Mas, perdão, continua aí. Né?
Não, que isso. Só complementando o que eu disse, né, sobre gastar muita energia, gastar muito recurso em coisas pequenas, aí que entra definindo a prioridade. O que você tem que resolver primeiro, o que você tem que resolver depois, o que não é tão crítico para você estar resolvendo agora, pode esperar aí um mês ou dois. Então, por isso que vem a importância da categorização, classificação do problema. Então, a primeira coisa, classificar o problema com a categoria, né, subcategoria e item. O que é esse problema? O impacto no negócio e a urgência, que aí já entra na parte que os técnicos, né, vão estar vendo, prioridade alta, então, peraí que esse eu vou resolver. Então, quando o problema ele for classificado, isso dá uma imagem clara para os técnicos, né, de problema quanto ao local onde eles devem começar. Dependendo se o problema está na máquina dos usuários, ou está no servidor, ou está no firewall, ou está em qualquer outro lugar, né, os técnicos podem usar várias ferramentas para diagnosticar e resolver isso. Então, independente de onde ocorra o problema, definindo prioridade, classificando ele, você já vai saber por onde, pelo menos, começar, né, para estar diagnosticando e resolvendo isso. Então, o técnico vai estar registrando os sintomas, causa raiz, como que ocorre, né, os passos que você segue, às vezes, para reproduzir o problema, e aí ele entra com uma solução alternativa ou uma solução final. Então, por isso que é importante definir prioridade. Às vezes é um problema que parou todo mundo. Por exemplo, um problema no firewall ou um problema num roteador que simplesmente fez um departamento inteiro parar de trabalhar. Então, você vai resolver primeiro uma coisa pequena para depois dar maior prioridade a isso. Não adianta muito, né? Isso aí, verdade. E, bom, aqui até a gente falando do proxy, falou um pouquinho da gestão de problema, a gestão de mudanças em cima de um problema, Anderson. Uhum. Pode seguir. Excelente exemplo. Na verdade, antes de falar isso, eu quero até comentar uma coisa. Muitas vezes você tem um problema que nem sabe que é um problema, né? Você nem se deu conta de que você tem esse problema, né? Mas nós somos consultores, nosso papel é esse, te contar os problemas que você nem sabia que tinha. E um exemplo que eu gosto de trazer sempre é o nosso Password Manager, né? Para você dar a nossa ferramenta de reset de senha, né? De repente você tem ali um problema contínuo, né, de senhas que você tem todo dia lá no seu AD, o pessoal pedindo reset, pedindo reset. Você tem ali um número de chamados enorme, você tem uma equipe inteira sendo mobilizada para fazer uma atividade tão simples, e a nossa ferramenta automatiza isso. Com o próprio Service Desk Plus você consegue automatizar esse... Exatamente. O Service Desk tem o robô Technician, né, que faz reset automático das senhas do AD. Então, já é aí um monte de chamado que você evitou ser aberto, né? Pois é, então assim, você identifica que existe esse problema e de repente você precisa encontrar uma nova solução tecnológica para resolver ele, né? De repente é um software que você não está nem usando aí no seu ambiente, mas se você trouxer, ele vai trazer automatização, vai resolver as coisas. Então muitas vezes resolver o problema também é descobrir novas soluções e trazer coisas novas para o seu ambiente, né? Vamos lá. Forneça uma resolução ou inicie um pedido de mudança. Isso é uma outra possibilidade. Por exemplo, quando tem muitos usuários afetados, olha, eu não consigo acessar a internet, então o problema foi registrado. A pessoa analisa, ok, vou configurar um servidor proxy alternativo para todos. Em seguida conclui, acho que o nosso servidor proxy está offline, vou fazer um pedido para mudança. Qual é a ideia, né? Os técnicos podem retornar para os usuários se houver uma resolução prontamente disponível. Se o problema requer algumas mudanças no sistema, eles podem fornecer uma solução alternativa e iniciar uma requisição de mudança. Ou seja, muitas vezes você precisa mudar. Não vai adiantar você tentar ali abrir um problema e ficar dando cabeçada e girando em torno de si próprio, né? Então, muitas vezes a mudança de serviço, a mudança de ferramenta, a mudança de prestador de serviço é o que vai trazer a solução. E aí existe um outro dispositivo do IT chamado gestão de mudanças que faz exatamente isso. Por quê? Quando nós falamos em problemas, em mudanças, como a Tainá bem colocou ali, está envolvendo recursos financeiros, equipamentos, recursos humanos, tempo. E a ferramenta ela permite automaticamente
você fazer aprovação com todos os gestores envolvidos. Os gestores vão aprovar ou não essa mudança, vão considerar essa alteração, vão ver os aspectos financeiros. Tudo isso a ferramenta faz automaticamente, registrando historicamente todos os acontecidos, o posicionamento de todo mundo e, melhor ainda, registrando o SLA, que é quanto tempo você levou para resolver tudo isso. Né? Por exemplo, Isso aí. um grupo de usuários não capazes de usar a internet, como está ali, a causa raiz é o servidor proxy. Os técnicos podem fornecer aos usuários uma solução alternativa para acessar a internet e iniciar uma solicitação de alteração para alternar o servidor proxy para evitar uma indisponibilidade de internet no futuro. Ou seja, cola um band-aid no problema, né, dá uma solução temporária e parte para uma mudança. Né? Então você ali resolve o problema com uma solução temporária, abre uma mudança para você ter uma alteração realmente na rotina da tua empresa trazendo essa solução. Né? E resolvendo o problema, Bom, diz, Tainá. não, pode continuar, desculpa. Resolvendo o problema, embora os técnicos de problemas fechem o problema, né, os técnicos desenvolvedores ali vão fechar o problema, é sempre a responsabilidade dos engenheiros de helpdesk, o pessoal da linha de frente de suporte, atualizar os usuários sobre suas atividades. Quando os usuários têm um único ponto de contato e eles não têm que repetir o problema de diferentes técnicos. Né? Então, se eles sabem que aquilo já está sendo contemplado, essa coisa não vai deixar de virar chamados sendo abertos constantemente para resolver a mesma coisa. E, além disso, o pessoal de linha de frente que registrou o chamado garante que a solução atenda exatamente às necessidades dos usuários. Olha, muitas vezes uma solução de problema vai ser através do próprio das próprios recursos da ferramenta. Então, de repente, você disponibiliza na base de conhecimento uma solução ao alcance do usuário. E o próprio usuário já resolve. Então, deixam de ser abertos chamados. Né? Ou, de repente, uma metodologia mais apurada, criada através de um catálogo de serviços. Enfim, a própria ferramenta ela te dá meios de criar soluções e resolver seus problemas. Complementa aí, Tainá. Não, basicamente é isso aí que você falou, Anderson. E, como vocês viram, está tudo um ligado no outro, né? Incidentes, problemas, mudanças, e até mesmo a gestão de projetos, né? Quem sabe isso tudo no fim não vire um projeto, um chamado vire um projeto, ou um problema vire um projeto. A gente pode, todos eles, né, de uma forma ou de outra, eles trabalham meio que juntos, né? Mas, bom, para quem quer ver um pouquinho como que funciona, eu vou estar fazendo uma breve demonstração. Só um minutinho aqui que eu vou abrir o nosso servidor. E vocês veem como funciona aqui direitinho. Ok. Bom, pessoal, esse aqui é o Service Desk Plus. Como a gente estava falando, ele tem toda a parte de gerência de solicitações, problemas, mudanças, projetos, CMDB, entre outros. Esse aqui é um problema, eu já estava até trabalhando aqui nele um pouquinho. O que acontece? Várias pessoas, né, reportaram o mesmo erro. A partir desse erro, o técnico foi lá, criou um problema. Então, tenho aqui toda a parte da descrição do problema, falando o que ele é, né? Parte da categorização. Esse problema é de quê? Ele é com hardware, internet, network, vamos colocar aqui internet. E aí entra na parte também de categorização, classificação de urgência e de prioridade, que aí também já ajuda o técnico a ver o que ele faz primeiro. Então, eu posso colocar que isso aqui é algo urgente e altamente crítico. Então, ele já vai lá para o meu topo da lista. Quem é o técnico? É importante falar que o técnico que trata o problema não precisa ser necessariamente o mesmo que trata os incidentes. Então, você pode definir aqui, um técnico de rede. Dentro aqui do meu problema, ainda tenho análise, né? O que causa? Qual o impacto que esse problema está causando no ambiente? Qual a causa principal dele? Quais os sintomas dele? Então, eu já faço
já preencho isso aqui para ajudar o meu técnico a identificar o que identificar e até trabalhar no que pode ser feito para corrigir isso, né? Uma vez que eu analiso, vejo o que pode ser feito, entro na parte de solução. Então, dentro da solução, tem uma solução alternativa, que, como o Anderson diz, é um band-aid que a gente coloca lá. E aqui eu tenho minha solução final. Então, ó, fizemos isso, o problema está resolvido, não vai acontecer de novo. Minha solução final. Porém, ainda dentro disso, tenho tarefas, funciona basicamente igual às tarefas criadas dentro da solicitação. Então, pode ser que um problema envolva mais gente para poder resolver, pode ser que envolva várias etapas para estar resolvendo esse problema. Então, nisso, eu posso estar definindo. Então, tem uma tarefa aí que o esforço estimado dela é 2 dias. Então, essa é de alta prioridade, por exemplo. E quem vai tratar vai ser o administrador. Então, já defino aqui uma tarefa. Deixa eu salvar. Para algum outro técnico, também não precisa ser o técnico que está tratando o problema, não precisa ser o mesmo. E defino várias tarefas que o pessoal pode estar trabalhando. E aqui, as ocorrências. Onde que esse problema ocorreu, né? Então, eu posso estar anexando aqui, opa, apareceu um novo, né? Uma outra pessoa abriu um chamado sobre isso. Então, eu já clico aqui em anexar, ele vai listar para mim todas as solicitações. E eu tenho aqui problema com impressora, instalar, etc. Anexo essas ocorrências, e o interessante é que quando você fecha o problema, né, você pode definir uma regrinha lá que feche todos os chamados associados e envie uma resolução. Então, vai ser a mesma solução que você vai definir aqui. Então, é bem tranquilo quanto a essa parte, você não vai ter nem necessidade, vai estar tudo bem automatizado. E aqui até, como perguntaram aqui mais cedo, tem toda a parte do histórico, você não perde nada. Então, tudo que foi feito desde a hora que criou, né, o meu problema, que é o problema criado, ocorrência adicionada, categoria, urgência alterada. Então, eu tenho toda a parte de histórico do meu problema e eu tenho aqui o meu histórico da solicitação. Então, não vou perder nada. Se eu ainda quiser ver o que foi feito antes de eu identificar que isso era um problema, eu tenho aqui todo o histórico, todas as conversas que ocorreram entre o solicitante e o técnico, e eu tenho aqui tudo que aconteceu também, ó. A ação atualizada, foi marcada como dependente, entre outros. Toda a parte de histórico. Sensacional, Tainá. Porque todas as atividades que forem necessárias para resolver um problema, elas vão ficar registradas aí de forma clara. Então, se você for atribuir para o técnico lá, por exemplo, naquele exemplo de vamos trocar o serviço de internet, você pode atribuir para um cara que vai fazer as cotações e descobrir quem são os outros serviços. Pode pegar um outro que vai homologar os serviços e apontando várias pessoas para fazer a atividade, e você vai vendo a interação de todo mundo aí, as conclusões que cada um vai tirando, tudo isso claro, de forma expressiva nesse histórico, e vendo o passo a passo da resolução do problema, e mais, deixando registrado para sua gerência, para todo mundo, tudo que foi feito para chegar àquela conclusão. Isso é fantástico, é uma ferramenta extraordinária. Não, além de tudo, ela é bem intuitiva. Então, você vai ver que abrindo aqui, você já clica, ela fala, ó, tarefa aqui, ocorrência está aqui, para abrir você clica aqui. Então, ela, além de tudo, é muito fácil de estar manuseando. Aqui em ações, além de tudo, você pode estar adicionando, tanto clicando aqui, por exemplo, em tarefas, adicionando uma nota, quanto tem alguns atalhos aqui. Adicionar alguma nota para o técnico, né? Às vezes você é um gestor, você quer informar para ele, ó, verifica tal coisa, ou você quer deixar algum recado para ele referente a esse problema, adiciona uma nota. Então, ela vai ficar anexada com o problema também, aqui embaixo. Você pode estar adicionando aí várias notas, você pode estar adicionando registro de trabalho. Em ações, você pode atribuir um outro técnico responsável, fechar, buscar mudanças, né? Alterações, mudanças associadas a esse problema. Marcar isso como um erro conhecido, porque aí, se você já tem um erro conhecido, já fica até mais fácil de trabalhar, até enviar uma resolução, uma alternativa que você tenha, né? Você já conhece o erro, então é mais fácil você dar uma solução, né? Para
do seu usuário. E aqui pode inserir uma resolução, um workaround, uma solução alternativa, causa raiz do problema, sintomas, detalhes de impacto, entre outros. E a partir disso, também pode ir aqui para o módulo de mudanças. Então, é aquele caso que a gente falou, né? Eu tenho um monte de usuário com erro para acessar a internet, então, peraí que eu vou ver meu servidor proxy, mas espera aí que ele tá parado, ele está offline. Então, já vou ter que abrir uma mudança para pedir para o pessoal trocar o proxy, né? Então, já entra aqui na gestão de mudanças. E bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem ir perguntando, e assim que a gente finalizar, a gente vai respondendo as perguntas. Vou voltar aqui para os nossos slides. A Daiane está perguntando se as ocorrências na ferramenta são as Deixa eu ver. solicitações. Podia abrir a tela de solicitações para. Sim, peraí. São sim as solicitações. Quando você vai nas ocorrências, você clica em anexar, ele entra dentro do meu módulo de solicitações, lista todas as solicitações que eu tenho abertas. Então, eu vou selecionar essa e essa, que foi o pessoal que abriu reclamando daquele servidor. Não tá então, vendo. Já vi que é um problema. Não tá vendo. Eu pausei aqui. Espera aí. Opa, já volto lá, um minutinho. Agora acho que vão ver. Bom, está aparecendo. Então, sim, aqui eu tenho todas as solicitações, né? Então são problemas isolados. Então, instalação, desinstalar alguma coisa, remover um usuário, adicionar um usuário. Então, tem as solicitações que o pessoal abre. O Service Desk aceita abrir via portal de autoatendimento ou através também de e-mail. Então, o pessoal abre. Então, eu identifico que aqui tem um monte de gente pedindo para instalar o IE. Se isso aqui fosse um problema, por exemplo, estou julgando só pelo título, né? Estou vendo que tem muita gente com o mesmo título, então provavelmente deve estar um problema. Eu verifico, ok, vou criar um problema para mim estar tratando isso. Na minha gestão de problemas, só carregar, tenho aqui meu problema 001, que é um problema que eu criei para aquele tipo de solicitação específico. Pessoal reclamando. Tem aqui as ocorrências, então, quando eu clico aqui em anexar, ele vai entrar dentro do meu módulo de solicitações, que eu abri agora há pouco. Você pode mostrar, o primeiro que ele pega por padrão é a categoria internet. Por quê? Porque foi a categoria que eu defini no meu problema. Aqui, internet. Mas, eu mudo aqui, quero ver todas. Eu vejo aqui que tem um monte aqui, Microsoft Office. Então, eu seleciono o que está associado a ele. E é anexo às ocorrências. As ocorrências são solicitações. Como eu disse, quando você fecha o problema, você já pode setar uma configuração para quando o problema for fechado, solicitações associadas fechadas, né, as ocorrências. Então, ele já automatiza tudo isso aí para você. Show. Deixa eu falar com a Helena Silva. Boa tarde, Helena. Eu estou vendo que ela está perguntando ali o seguinte. Essa gestão de problemas pode ser aplicada apenas para serviços de TI ou podemos aplicar para serviços de atendimento ao cliente, suporte em um sistema específico? Pode sim para atendimento ao cliente, inclusive isso já é realidade em muitos dos nossos clientes. Tá? Muitos adotaram a ferramenta na área de TI, hoje a ferramenta está no atendimento ao cliente, a ferramenta está no financeiro, a ferramenta está no RH, então assim... Anderson, até falando de RH, eu lembro de um cliente nosso, que é até a Sonharte, que eles utilizam não só para o serviço de TI, mas muito voltado para a área de RH. Eles têm formulários de contratação de cliente, de novo empregado, né? De funcionário, ele tem de férias, eles têm formulário para tudo da parte de RH dentro do Service Desk Plus. Então, você consegue customizar totalmente os templates, adicionar campos, remover campos, né, do formulário para abertura de novos chamados, é totalmente personalizável. Aí você consegue alterar de acordo com o que você precisa. Na verdade, é uma metodologia eficaz para gestão de problemas, ponto. Entendeu? Se você quisesse, abrir ali chamados para as suas necessidades de qualquer aspecto, você pode gerir com problemas e mudanças também em qualquer outro ambiente, sem problema algum. Não é uma exclusividade de TI.
né? A ferramenta ela tem essa característica de TI, muito especialmente pela capacidade que ela tem de fazer inventário dos seus equipamentos, mas isso não limita ela de forma alguma, né? Essa é só mais uma das facetas dela. Ela está comentando aqui que eles estão pretendendo fazer gestão de problemas no suporte, né? Podemos aplicar esse modelo ou você tem algum modelo para indicar? Não, eu acho que esse modelo aqui, acho não, Helena, tenho certeza. É um modelo eficaz, tá? Hoje, o ITIL ele é reconhecido mundialmente, ele da mesma forma como nós ouvíamos em anos anteriores, aí no passado, falando, essa empresa é ISO 9000, não sei o que e tal. São padrões de qualidade, são metodologias consagradas de controlar e gerir coisas, né? E aí você tem padrões de qualidade. O que o White oferece é exatamente isso. São metodologias, são formas corretas de se fazer algo. Você vai ter maior desempenho, maior controle, você vai ter registro de tudo, você vai ter horário em que tudo foi feito, não tem disse-me-disse, não tem técnico te enrolando, está tudo registrado ali, está tudo documentado, tudo que aconteceu. Então, assim, é realmente uma forma fantástica de gerenciar e controlar. Eu super recomendo. Quero dizer a todos, não apenas a Helena, mas o que eu também recomendo é que vocês possam fazer uma POC, que é a experiência da ferramenta, experimenta ela rodando no seu ambiente. Exato. E aí você vai ver aí, assim, são 30 dias, a POC é gratuita, você pode ter assistência da nossa equipe de pré-vendas, que te tira qualquer dúvida que você tiver, pode estar conversando com o nosso pessoal também de vendas, que te esclarece os detalhes, te ilumina nos detalhes das coisas, e você vê funcionando no seu ambiente. Uma coisa que eu faço questão de todo cliente Access Software é satisfação. Então, assim, você realmente testa a ferramenta, você vê que a ferramenta é a solução para você e você adquire a ferramenta ciente dos benefícios que ela traz para o seu ambiente e não é só uma promessa, né? Você realmente já experimentou e realmente já sabe que isso é assim. Nós temos a felicidade de trabalhar com uma excelente ferramenta, então nós sabemos que isso rola desse jeito, né? Continuando com a Helena. Até aqui a Helena perguntou. A Helena. Vamos Ela lá. está perguntando se ele tem uma interface para o cliente ou só para o gerenciamento. Não, ele tem um portal de autoatendimento, que até eu acredito que seja mais interessante por você estar podendo disponibilizar os formulários lá. Então, você pode criar várias categorias de serviço. Dentro dessas categorias, você cria vários templates. Você pode criar template específico para um problema específico. E aí, já vai ter campos pré-preenchidos, por exemplo, já até facilita na hora que você for abrir. Tem sim, tem o portal, então o seu cliente pode estar acessando lá. Sensacional. E mais, digo mais, né? Se você tiver prestação de serviço para vários clientes, nós temos uma ferramenta, uma versão MSP que te permite ter vários portais diferentes. Então, se você atende a Oi, a TIM e a Vivo ao mesmo tempo, por mais que eles sejam concorrentes, cada um vai ter seu próprio portal, com sua própria logomarca, com carinhas diferentes, mas esses chamados vão chegar para a tua equipe normalmente. Então você consegue criar portais diferentes. Isso é tudo separado. Exatamente. Tudo muito bem separado, né, Anderson? Quem é dessa conta, desse cliente aqui, não passa nem perto das informações do outro. Só o pessoal que atende mesmo, né, da sua equipe, da sua empresa, que vai ter acesso a tudo. Foi desenhado exatamente para isso. Deixa eu responder aqui a Fabiana Gomes. Ela diz o seguinte: é possível para as ocorrências que são tratadas em nível 2, para sistemas onde cairá na esteira de desenvolvimento, é possível haver rastreabilidade entre a ferramenta de vocês e o TFS da Visual Studio? Tá. Olha, não sei, eu preciso entender como é que funciona a tua esteira aí. Eu não sei se a Tainá já esbarrou com o TFS. Não, pelo que eu entendi, o começo, para as ocorrências são tratadas N2, cair na esteira de desenvolvimento. Você pode criar aí, de acordo com a categorização do chamado, para cair para um grupo específico. Então, se tiver alguma se tier, né, que a gente fala nível for 2, então grupo é igual a grupo de desenvolvimento, por exemplo. Então, teria que dar uma analisada sobre esse TFS da Visual Studio, conhecer melhor os seus processos, até para poder estar te ajudando. E aí é o que a gente indica, fazer uma POC, vocês vão ter 30 dias, né,
Isso. para estar vendo direitinho. A verdade é que a ferramenta ela proporciona muita integração porque ela tem uma API, permite você criar coisas, API, né? enfim, tem vários meios. Então, assim, é muito provável que se consiga fazer algum grau de rastreabilidade, você consegue acompanhar. Mas no que diz respeito a cair direto para desenvolvimento, algum chamado com algum aspecto, enfim, tudo isso é tremendamente possível. Tá? Isso é bem tranquilo de ser feito, inclusive. Ok? Mais alguém Isso tem mais aí. alguma dúvida? Tá, ainda Bom, vai passando slide aí para chegar no e-mail aqui, para as pessoas terem, né, o contato. certinho, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Bom, pessoal, só falando um pouquinho sobre o nosso suporte, ao adquirir as ferramentas conosco aqui da AC Software, além de ter todo o apoio, né, da equipe do fabricante, da Manage Engine, vocês vão ter o suporte totalmente em português aqui através da AC Software. Então, se você está com um problema, com alguma dúvida, né? Falando que não é só resolver problema. Então, eu quero saber como que usa isso, eu quero saber como que eu faço aqui para melhorar tal coisa, tal processo. Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Então, via e-mail, telefone, conferência, temos conferência com web, com chat e voz, né? Também temos uma comunidade para os usuários online, que é o Pit Stop, né? O nosso fórum da Managing. Vocês podem estar postando dúvidas, entre outros. Como comprar, Anderson é o nosso cara, né? De Isso. vendas também. Pode entrar em contato conosco aí através do vendas@acsoftware.com.br. Se alguém quiser mandar um e-mail diretamente para mim, o meu e-mail é anderson.fonseca@acsoftware.com.br. Por acaso eu não coloquei aí, mas não faz mal. anderson.fonseca@acsoftware.com.br. Se você está nos ouvindo apenas, algum pessoal escuta a gente via podcast aí, o nosso telefone é 11 4063 9639, 11 4063 9639. Tá ok? Deixa eu ver se mais alguém postou alguma dúvida aqui. Django! Nós temos um Django Django. aqui. Django, deixa eu ver, parte de relatórios, como funciona. A ferramenta é muito rica em relatórios, tá? Na Muito. verdade, na verdade, são incríveis os relatórios que ela consegue fazer. Agora saiu uma outra ferramenta auxiliar que trabalha com a nossa, que faz mais relatórios ainda. Então, assim, esse era motivo de um webinar só para isso, Django. A gente pode gastar 1 hora falando de relatórios, mas se você for capaz de imaginar algo, a ferramenta faz. Isso já te asseguro de É, cadeira, entendeu? até mesmo a ferramenta, além de ter os relatórios prontos que já vem com ela, ela também permite criação de relatórios personalizados. E se você precisar de um que não achou, não conseguiu fazer, ele ainda permite fazer relatórios de consulta. Então, até a própria Managente, ela tem uma equipe que trabalha no desenvolvimento, não cobra mais por isso. Então, você quer um relatório com tal campo, tal campo, tal campo, você passa aqui para a gente da C Software, a gente verifica com o fabricante e te retorna a consulta pronta já. Então, questão de relatório aí, você tem uma abrangência aí muito grande. Nós temos um tempinho ainda, Tainá. Vamos abrir ali a tela para eles darem uma olhada. Estão fazendo mais algumas perguntas sobre a ferramenta lá dentro. Vamos dar uma navegada nela. Isso vai ajudar a enxergar um pouco as coisas, né? Certo. Só um minutinho. Bom, vocês vão perguntando, vou mostrando aqui. Isso. Só abrir aqui a parte de relatórios, para vocês verem basicamente como que ela funciona. Então, tem aqui várias pastas com relatórios, vários relatórios aqui. Vou abrir um deles. A gente está falando de problemas, vamos abrir aqui um relatório de problemas. Relatórios de problemas, aí tem por categoria, por prioridade, vamos abrir aqui por status. Então aqui ele já me gera. Esses relatórios eles podem ser exibidos na tela, eles podem ser editados, né? Talvez mudar um gráfico, alguma coisa. Você pode programar ele para ser enviado por e-mail, você pode enviar tanto por e-mail quanto salvar ele em PDF, XLS, CSV. Então, você pode estar usando ele da forma que for melhor para você. Bom, prosseguindo aqui com as perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Aí, comentários, Django. Você coloca a logomarca da tua empresa, você edita, você pode exato. usar uma query, tem
mil coisas possíveis em relatórios. Eles vêm trocentos relatórios prontos, eu acho difícil que você vai precisar de personalizados, mas se você precisar personalizar, você também não vai ter dificuldade nenhuma. Você pode programar, você pode salvar os teus favoritos, enfim, tranquilo, tá? É muito fácil de você usar. Mais umas outras coisas aqui sobre SLA, né? O Acordo de Nível de Serviço. Funciona diferente um pouquinho para solicitações de incidente, solicitações de serviço e problemas. Solicitações de incidente, ele funciona com base em critérios. Então, você pode definir lá. Quando o usuário o nome do usuário for X, o SLA vai ser alto, e esse SLA alto tem X horas. Então, tem várias métricas, né? Vários critérios, na verdade, né? Que você pode estar usando, como, por exemplo, nome de usuário, e-mail do usuário, ou categoria, subcategoria, item ou grupo. Então, de acordo com isso, você pode ir definindo seus critérios e definir qual é o tempo desse SLA. Isso para solicitação de incidente. Os problemas, os serviços, né, eles já funcionam um pouquinho diferente. O serviço ele é com base no serviço. Então, a instalação do SQL Server, né, por exemplo, gasta 2 horas. Então, já é um valor pré-fixado nesse serviço. E o do problema, o SLA dele funciona com base na data de vencimento. Quando a gente cria o problema, na página de preenchimento dele, tem uma opçãozinha que é a data de vencimento. Estou até abrindo aqui para vocês. Então, o SLA vai funcionar com base nisso. O SLA do problema. O Django, qual banco de dados a ferramenta utiliza? Bom, ela vem com o PostgreSQL já embutido nela, então você já instala, ela já instala para você o Tomcat, ela já instala para você o Postgre e ela já fica pronta para usar. Porém, se você utiliza um outro banco, ela também pode funcionar com, se não me engano, o MySQL e o SQL Server. Então, os 3 bancos de dados aí mais utilizados, né? Sobre a base de conhecimento, sim. O Luiz Carlos perguntou se funciona como base de conhecimento, onde eu posso incrementar soluções. Sim. Tem, o Service Desk é uma ferramenta que tem, ela tem tudo referente a solicitações, problemas, mudanças, projetos. Ela é uma solução completa, era a palavra que eu estava procurando. Ela é bem completa, porque ela tem até gestão de compra, né? Então, você faz uma compra, ele já joga as compras para os seus ativos. Então, o que você precisa para gerenciar seu TI de forma eficaz, a ferramenta, ela te fornece, né? Então, essa aqui é a nossa base de soluções. Deixa eu pôr aqui em todas. Então, você pode estar adicionando soluções, essas soluções elas podem ser disponibilizadas no portal do cliente, o que até evita ele estar abrindo um chamado para uma solução que já está no portal, né? Então, você pode já jogar isso aqui no portal, ele já entra, lê, analisa e já se auto-resolve seu problema, né? Deixa eu ver aqui outro. A Daiane perguntou se nós vamos achar alguma coisa sobre SLA e SLO. Eu comentei. Eu comentei agora. Né? Mas pegando SLO, Access Level Objectives e o Agreement, talvez, Daiane, nós façamos um webinar no futuro só para falar sobre isso, sobre as coisas legais que tem de gestão de pessoas, os objetivos internos que você pode estar criando, e, enfim, como está medindo isso com o CS Desk Plus, mas é um assunto bem extenso, né? Mas vamos lá, Tainá, pode continuar. Bom, só aqui mais umas perguntas só para a gente fechar, temos aí só 5 minutinhos. Essa ferramenta me permite diferenciar o que são problemas dos clientes e problemas internos. Você consegue diferenciar ela, por exemplo, você tem que ter algum critério para você poder usar como base, né, para você definir o que é de dentro e o que é de fora. Então, você pode sim diferenciar isso através, por exemplo, de grupo de suporte. Você tem um grupo de suporte que só tem pessoa interna. Então, você cria um campo, por exemplo, que informe que esse chamado é um chamado interno, ou através mesmo do seu domínio. Então, se o chamado for aberto com o domínio @minhaempresa.com, eu já sei que é um chamado interno, um chamado do meu pessoal, e eu já posso tratar ele de forma diferente. Sensacional.
Então, É uma aqui, forma Éder, bem desenhada. não, aqui ela é bem personalizável, você consegue trabalhar bem com ela. Aqui o Éder perguntando ainda sobre o SLA, a ferramenta me avisa quanto tempo eu fiquei com o serviço parado e o tempo parado é calculado. Então, na parte de solicitações, o tempo parado, né, o tempo que não vai ser contabilizado no SLA, é quando você pausar o cronômetro. O cronômetro ele é pausado quando você muda o status para, por exemplo, aguardando ou pendente, por exemplo. Aí, esses SLAs eles também são personalizáveis. E aqui a gente tem uma aba bem interessante. Então, aqui ele não tem nenhum. Deixa eu tentar abrir uma solicitação mais antiga que tem. Deu tal, uma hora depois ele ficou aguardando. Então, todas as alterações de status, né, que também tem relação com o meu SLA, ele vai estar me mostrando. Aplicar, esse aqui ele não está com SLA aplicado devido aos critérios, né? Como eu disse, ele funciona com base em critérios. Deixa eu mudar aqui. Vou trocar o status dele aberto. Prioridade alta. Baixa. Ok, vou atualizar. Isso, aqui ele já deu uma data de vencimento para o SLA abaixo, que os SLAs definidos aqui, padrão da ferramenta, é com base na prioridade. Claro que você pode mudar. Então, prioridade baixa, SLA baixo, e aqui ele já me deu a data de vencimento de acordo com o SLA baixo. Dentro disso, eu tenho aqui minha parte de detalhamento do meu SLA, né? Ele ainda não deu. Por causa do tempo. Mas ele tem uma aba bem interessante, que ele vai me mostrar todas as alterações de status e cada tempo que ficou. E como eu disse, só vai pausar o cronômetro quando alterar para o status pendente, por exemplo. E outro status que eu posso estar configurando, né? Basta definir que o status é de pausa de cronômetro. Isso é bem tranquilo também. Deixa eu ver um outro aqui. O Éder perguntou sobre os contratos de serviços. Sim, ele tem um módulo de contratos aqui, que seria com base nos ativos, né? Então, você pode criar um serviço como sendo um ativo, né, da sua rede e definindo, né, data de vencimento de contrato. Você consegue estar fazendo essa configuração, sim. Aqui eu tenho até alguns contratos, por exemplo, renovação da HP. Ele mostra aqui de qual período de tempo ele está ativo até a data de vencimento, qual o custo, os detalhes, quais ativos, né, estão associados. Aqui no caso eu tenho 2 workstations. E eu posso estar definindo dessa maneira. Aqui é a parte do CMDB, que o Django está perguntando aqui. Ele vai englobar tudo que eu tenho na ferramenta, desde os meus ativos de TI, ativos de não TI, software, hardware, pessoas, né, tanto os meus solicitantes quanto os meus técnicos. Então, meu CMDB é totalmente integrado. E ele faz toda a parte de relacionamento. Então, deixa eu tentar abrir aqui um dos ativos. Ele vai relacionar, por exemplo, eu tenho esse servidor helpdesk. Quem usa esse servidor helpdesk? É o setor de administração, por exemplo. E quem está no setor de administração? Tal pessoa e tal pessoa. Então, quer dizer que se esse servidor cair, se acontecer alguma coisa, qual é o impacto que ele vai estar causando em todo mundo, né? Ele vai impactar não só uma pessoa, né? Aqui, por exemplo, já tem as ramificações. Então, helpdesk que roda um Word, que roda um SQL Server, que roda um Microsoft.net. Então, eu já sei quais serviços vão estar caindo caso aconteça alguma coisa com esse servidor. Com SQL Server aí. Complicadinho, hein? Sim, Ricardo. O Ricardo perguntou se ele pode ser aplicado em empresa que presta serviços de suporte. Para isso, a gente tem a versão MSP, que é Multi-Site Provider, né? Então, você vai estar conseguindo setar, né, os seus clientes, criar
todos os seus clientes dentro da ferramenta e está fornecendo o serviço. Ele é bem parecido com esse que eu estou te mostrando agora. A diferença é que o MSP tem as contas, né, que seriam os clientes. Bom, pessoal, a gente está um pouquinho em cima da hora, vou ter que estar encerrando aqui. Está um pouquinho em cima da hora. Só quero responder o pessoal está bem animado, hein? Para a Daiane, que cobre sim, tá, Daiane? Você só precisa dar uma olhadinha em como funciona, ela está com mais dúvidas de celular. Como eu disse, eu queria fazer um episódio só para tratar disso. Mas vamos fazer uma POC, Daiane. Você abre aí, vê rodando no teu ambiente, ou você precisa de uma demo personalizada onde a gente mexa para você ao vivo e faça a configuração dos SLOs dividido por níveis assim, e a gente faz para você dar uma olhada. Tá ok? Pessoal, é isso aí, né? Tainá, já deu a nossa hora, vamos cumprir aí a agenda com o pessoal. Nós tentamos sempre manter no horário, nem sempre a gente faz isso, mas a intenção... A gente passa um pouco, a gente sobra um pouquinho de tempo, mas hoje já estamos em cima da hora. E, pessoal, como o Anderson disse, eu comentei, façam uma POC, peça uma demonstração personalizada, a gente vai ter o maior prazer em estar auxiliando vocês. E até uma POC para vocês verem como que ele vai estar trabalhando dentro do seu ambiente, na sua empresa, no seu contexto. Eu indico o melhor para vocês estarem fazendo aí. Eu agradeço, né, a presença de todos. Mais um webinar, já estou convidando aqui para o próximo. Quinta-feira, às 3 horas. Quero todos vocês aqui. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. E, cara, a participação é muito bacana, tá? Vocês são fortemente influenciados a participar. Inclusive, se vocês quiserem literalmente participar, quiser trocar experiência, tá aqui em voz com a gente, manda um e-mail, vamos conversando e a gente monta uma estrutura para isso. Tá bom? Grande abraço para vocês, uma ótima semana aí, que venha sucesso para todos nós. Certinho, pessoal. Obrigado novamente e até a próxima, viu? Abraço a todos.